Convoco o senhor secretário José Luiz Nunes para que faça verificação de presença. Estão presentes os seguintes vereadores: vereador Roberto Chagas, vereador Marcelo Garcia, vereador Zé Luiz, vereador Robertinho da Padaria, vereador Tomás Henrique, vereador Walter Hayashi, vereadora Amélia Naomi, vereador Renato Santiago, vereador Marcão da Academia, vereador Dr. José Cláudio, vereadora Dulce Rita, vereador Roberto do Eleven, vereador Milton Vieira Filho, vereador Lino Bispo, vereador Juvenil Silvério e vereador Júnior da Farmácia. São esses os presentes, senhor presidente. Havendo o número legal, sob a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 17ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Informamos a todos os presentes que, nos termos regimentais, a votação das proposituras se dará de forma simbólica. Passaremos agora ao momento de pinga-fogo. Primeiro, vereador inscrito para falar por tempo de 5 minutos, vereador Marcelo Garcia. Com a palavra, o vereador Marcelo Garcia, por tempo de 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente, a todos os vereadores presentes, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Dizendo que eu estou aqui muito alegre pela sessão solene que nós tivemos ontem, a entrega de título de cidadão joseense a 2 deputados, que são amigos e parceiros da cidade de São José dos Campos, deputado federal, pastor Jefferson Campos, e deputado estadual, pastor Carlos César. Tivemos ontem a Câmara, o plenário, a galeria lotado de pessoas nos visitando, conhecendo, homenageando e prestigiando o nosso trabalho, conforme vocês estão vendo aí nas fotos que seguem. Pelo menos aí umas 500 pessoas, com a presença do prefeito Anderson Farias, que passou aqui para cumprimentar os deputados, dizendo que agora são cidadãos joseenses, que agora o compromisso com a nossa cidade aumenta ainda mais. E eles aqui presentes discursaram, agradecendo aqui também a presença do superintendente pastor Lucas Flores, pastor superintendente também Rafael Augusto, que tiveram aqui com demais autoridades, aos pastores titulares e aqueles que estiveram aqui prestigiando este momento. E nós tivemos um momento aqui muito alegre, em que nós cantamos o hino oficial da Igreja do Evangelho Quadrangular. Vamos assistir. Nosso aqui abraço, então, aos deputados que receberam esta justa homenagem e, dentre tantas emendas parlamentares que eles mandaram para o nosso município, eu posso citar aqui o Hospital Clínica Sul, no valor de R$400 mil, também o Hospital Francisca Júlia, que nós tivemos lá com o diretor Daniel, quero aqui mandar um abraço para ele. Estivemos na Assembleia Legislativa, cumprimentando o deputado estadual Carlos César, mandando ali também uma emenda de R$150 mil, também R$100 mil para a Associação Guadalupe, que trabalha com mães vulneráveis, fazendo um trabalho preventivo que impede ali o aborto, e também R$50 mil para a FLAP,
que é uma instituição que trabalha com crianças que nascem com lábios leporinos. Então, quero dizer que foi uma justa homenagem, agradeço a todos aqueles que estiveram envolvidos na organização deste evento e aqueles que estiveram presentes. O meu muito obrigado a todos. Próximo vereador inscrito para falar no momento de pinga-fogo, o vereador Roberto Chagas. O tempo de 5 minutos, vereador. Antes do vereador de pinga-fogo, eu queria parabenizar a Prefeitura de São José dos Campos, que eu estive lá dia 1º de abril, sábado, no bairro Santa Emília, com todo o secretário, o vereador José Luiz Nunes, o vereador Júnior da Farmácia, atendendo a população e recebendo lá algumas reivindicações do bairro e da região. Parabéns ao prefeito Anderson por mais essa iniciativa de estar perto da população. Com a palavra, o vereador Roberto Chagas, por tempo de 5 minutos, vereador. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas vereadores, público presente, as pessoas que nos assistem através da TV Câmara. A propósito, presidente, quero aqui parabenizar o trabalho que está sendo feito pela TV Câmara e dizer que eu assisto quase que todos os programas da TV Câmara. Tá bom? Deixar registrado. Parabéns. Betão, coloca o vídeo pra gente primeiro, Betão. Vamos lá, esse aí é do Santo Ivo. Olá, meus amigos, chegando mais uma vez com vocês. Sou Roberto Chagas, estou aqui na estrada do Santo Ivo. A prefeitura, quero aqui agradecer a Regional Norte, quero agradecer o Marquinhos, Ademir, o Minoro, todo o pessoal que está dando essa atenção pra gente aqui na estrada do Santo Ivo. Medida antiga, hein, Aline? Fala a verdade, hein? Hein? Não é fácil não, hein? Mas estamos aí. Bom, o pessoal está entrando para fazer o trabalho das valetas, umas valetas bem profundas aqui. O pessoal está iniciando os trabalhos. Posteriormente, eles vão vir também com uma massa asfáltica, aonde tinha a valeta, e também a operação tapa-buraco vai entrar aqui na estrada do Santo Ivo. Nós estamos acompanhando de perto esse trabalho, pedido aí da família da Aline, Dona Aline, o pessoal que sempre está cobrando, né? A gente faz as publicações, mas e aí? E a estrada do Santo Ivo? Não só a estrada do Santo Ivo, como a estrada do Bengalar também precisa de uma atenção mais do que especial, e nós estamos cobrando para que essa atenção seja dada e essa melhoria seja alcançada, trazendo segurança a todos que moram e a todos que utilizam da estrada, tá bom? Vamos continuar rodando aí a Zona Norte e estamos aí à disposição da comunidade. E a comunidade não está errada não, tem que cobrar mesmo. Por isso continue ligando no nosso gabinete, continue mandando as suas mensagens e na medida do possível nós vamos encaminhando. Aquela que tem um pouco mais de dificuldade, a gente vem até o local, faz um vídeo, mostra a necessidade e encaminha para a prefeitura para que seja realizado as manutenções. A gente se encontra em qualquer ponto aqui, um novo ponto aqui na Zona Norte. Abraço, pessoal. Bom, é isso. Como vereador, a gente roda toda a região norte em busca de melhorias para a comunidade acompanha o nosso trabalho e solicita a nossa presença. Agora eu quero falar da linha 108. A linha é um ônibus que quebrou e não sobe o Canindu e o Avaí. Passei essa demanda para a secretaria responsável. E segundo a secretaria, é a primeira vez que esse ônibus quebra, já foi solucionado o problema, enfim. Mas a comunidade diz que não é a primeira vez. Então, por favor, Betão, coloca esse vídeo pra gente. Olá, meus amigos, chegando mais uma vez com vocês, o amigo Roberto Chagas. Nós estamos aqui na Chácaras Avaí, no Canindu, atendendo o pedido aqui dos moradores que utilizam da linha 108. E o que chegou pra gente chega a ser uma vergonha. Muito bem, estou aqui com a Silvia, moradora há quanto tempo, Silvia? Há uns 20 anos. Uns 20 anos, conhece bem o bairro então? Sim. Qual é a nossa dificuldade hoje aqui, Silvia? Transporte. O que está ocorrendo aí? A gente tem muito... Tá frequente, né? Os meus filhos vêm da escola, o ônibus não consegue estar subindo os morros que, assim, por superlotação, às vezes não sei se é o ônibus que está ruim,
mas a maioria das vezes tem que descer, parar no meio do caminho e ter que continuar o trajeto deles a pé. E a gente fica preocupado porque, assim, eu sou mãe, e eu fico preocupado porque, eles vão andar um trecho a pé, sozinhos, um bando de crianças solto na rua, sendo que, assim, o transporte, acho que é o mínimo, né, do bairro que a gente pode ter, e as condições do transporte não tá legal mesmo. A linha 108, primeiro, que não está suportando o horário de pico, o horário escolar, e está ficando criança para fora do ônibus. E, segundo, que um ônibus lotado, em alguns momentos, não consegue subir os morros aqui do bairro. Isso não pode acontecer, de maneira alguma. Dá uma olhada nas imagens aí que a gente recebeu. Bom, enfim, ontem mesmo já fizemos contato com a CEMOB para que possa cobrar a empresa, primeiro, para aumentar o tamanho do ônibus, que um outro ônibus maior possa adentrar o bairro para fazer essa linha, esses horários. E segundo, um ônibus que consiga subir o morro, né, gente? É bom lembrar que a Prefeitura está trabalhando bastante em relação à contratação de novos ônibus, né? Ônibus elétricos, 400 novos ônibus elétricos. Enquanto isso não acontece, infelizmente estamos convivendo com algumas situações vergonhosas como essa. Nós vamos continuar acompanhando de perto. Me pediram aí 2, 3 dias para resolver o problema. E você, morador aqui do bairro que utiliza dessa linha, por favor, mantenha contato aqui com o vereador Roberto Chagas, que nós vamos acompanhar de perto essa demanda. A gente agradece aí a sua Betão, força. pode parar o vídeo aí que tá e suficiente pra gente. É isso, dizer que nós estamos acompanhando de perto e vamos continuar acompanhando de perto para que esse problema seja resolvido. Obrigado, senhor presidente. O vereador Roberto Chagas comentou aqui da TV Câmara. Quero parabenizar todos os funcionários da TV Câmara, não só da TV Câmara, que aqui a gente começa com a limpeza, segurança, até o mais alto nível dessa Câmara Municipal. E convidar todos para assistir a TV Câmara no canal aberto 12.3, na NET canal 7 e na Vivo o canal 9. Próximo vereador inscrito para falar no Pinga Fogo, o vereador Lino Bispo. Vossa Excelência tem um tempo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Lino Bispo. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanham pelas redes sociais, funcionários desta casa, estamos nessa tribuna para falar um pouquinho daquilo que a gente tem feito, dos trabalhos que a gente realiza. Eu venho a essa tribuna de hoje trazer, em primeira mão, uma preocupação que nós estamos aí, lá na escola Homera da Silva Braga, no Jardim Morumbi. Houve aí um boato a semana passada de uma ação de morte ali na escola, já anunciada para o dia 10 de abril. E a gente vê que esse tipo de ação tem crescido aqui no nosso país, no nosso estado. E pode ser um fake, pode ser uma brincadeira, como pode ser uma coisa séria, né, vereador José Cláudio? E eu fui ali acionado por alguns pais no dia de hoje e conversei com o secretário Johnny que é preciso, neste momento, a prefeitura ir até a população para trazer segurança à população, para explicar para a população o que está sendo feito. Estou até aguardando o secretário Jones me dar essa resposta de uma ida do secretário lá na escola para falar com os pais sobre essa situação que está acontecendo ali na escola Homera da Silva Braga, no Jardim Morumbi. Eu penso que nós temos que medir esforços para antecipar, né, uma ação que pode realmente salvar vidas. Então, é uma coisa muito séria. Eu peço, então, né, estou aguardando o secretário Jones para que ele dê uma resposta para nós, para uma ida na escola amanhã, para falar com os pais e deixar os pais mais tranquilos com relação a tudo que está sendo feito
com relação à segurança ali na escola, não é, dos nossos alunos e também dos professores que estão ali para ensinar, tá certo? Bom, mas também não posso deixar de falar dessa missão que eu tenho, até o Zé Cláudio tem participado algumas vezes da minha fala aqui, mas eu não tenho como não falar, Zé Cláudio. Eu sei que às vezes, né, Vossa Excelência, né, discorda, às vezes, né, de alguma coisa que a gente traz aqui, mas eu queria falar da volta do presidente Bolsonaro para o Brasil. Como é que foi isso, não é? Qual é o sentimento do povo brasileiro com relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Tem um vídeo que acho que dá para colocar aí, Roberto, para a gente ver um pouco desse retorno do presidente Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro já está no Brasil. Tão longe, porque Jair Messias Bolsonaro, em 2018, trouxe uma nova consciência para toda a nação brasileira. Ele uniu as pessoas, ele uniu o povo brasileiro. Então é uma alegria muito grande para a gente esse dia de hoje, no qual o nosso presidente voltou para a sua casa, o seu país, Brasil. E a gente está aqui firmando uma ideia, valorizando uma época maravilhosa do Brasil, que a gente espera que volte com ordem, com progresso, com desenvolvimento para o país. E a gente está andando por aí, eu de verde e amarelo, e o pessoal já buzinando, cumprimentando, porque eu nunca vi na minha vida um homem movimentar o Brasil inteiro. Nós não perdemos a esperança. E em pouco tempo nós seremos vencedores, eu não tenho a menor dúvida. Bolsonaro está no coração do povo brasileiro, ninguém vai tirar. É amor ao Brasil. Eu amo Bolsonaro. Nós precisamos do Senhor. O Brasil te ama e eu te amo e conta com todo o povo brasileiro. Bolsonaro! 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 A esperança voltou ao Brasil, entendeu? A esperança voltou. Chega de choro, nosso capitão chegou. Eu acho que esse vídeo fala um pouco do que foi o presidente Bolsonaro para o Brasil. Uma coisa que eu achei importante na fala ali, uma das pessoas que falaram, que o Bolsonaro uniu o Brasil. O Bolsonaro conseguiu mexer com a sociedade. Olhamos para o dia 7 de setembro, a massa que foi para as ruas por uma ação dele, por um comando dele, não é? Então, o que eu quero dizer? É um presidente que governou o país para realmente tirar esse país daquela situação de descrédito que vinha, daquela situação de desgoverno que vinha, e realmente alinhou o Brasil. E nós, em plena pandemia, o Brasil teve deflação, enquanto muitos países tiveram inflação. Mas não é só por isso. Algumas das coisas que Bolsonaro fez pelo Brasil: 4 bilhões para ampliar a oferta de água no Nordeste. Bolsonaro concluiu uma obra que estava inacabada há muitos anos. Ele foi e entregou essa obra para o povo nordestino. Bolsonaro concluiu as obras de transposição do Rio São Francisco. O PIB do Brasil cresce pelo 5º trimestre seguido e atinge maior patamar desde 1996. Ressaltando que 2 anos de pandemia, o PIB cresceu. Inovação no governo Bolsonaro. Pix se consolida como meio de pagamento mais usado no país. Também foi uma ação do presidente Bolsonaro. A inflação do Brasil é a 2ª menor inflação da América Latina em 2022, em plena pandemia. São por essas razões e outras que o povo realmente festeja a volta
do ex-presidente Bolsonaro. Taxa de desemprego cai para 8,1 no governo Bolsonaro. Menor nível em 7 anos. E mais, mesmo reduzindo imposto de 4 mil produtos, governo Bolsonaro bateu o recorde de arrecadação. É a mão de um ministro que conhece das coisas. É a mão de um Paulo Guedes que sabe, que entende de economia. Não é um cara de educação cuidando de economia. O Haddad pode entender de educação, mas de economia ele não entende. Então essa é uma preocupação que nós temos com o nosso Brasil. BNDES registra lucro líquido recorrente de 12 bi em 2022, um salto de 46%. Para 98% do mercado, a política econômica do atual governo está indo em direção errada. Número de invasões na época do governo do PT, com Lula, com Dilma, 1.968 propriedades invadidas. Com Bolsonaro, apenas 25. Olha que drástica a diferença, não é? Auxílio Brasil de R$600. Um governo que, durante a pandemia, sustentou a classe mais pobre do nosso país, concedendo ali o auxílio. Durante a pandemia, o governo Bolsonaro deu uma condição aos empresários de manter os empregos, pagando 70% do salário dos funcionários. Realmente são ações que levam o povo brasileiro a realmente se alegrar com um governo que trabalhou para o bem do Brasil. Então, eu quero aqui dizer que o PL tem a honra de ter o presidente Bolsonaro como presidente de honra do partido e que vai viajar pelas capitais do país, para as grandes cidades do nosso país, para levar esse povo a realmente caminhar para a direita do nosso país e realmente botar a esquerda onde ela devia estar, apenas na oposição. Porque, infelizmente, nós vemos uma esquerda com um programa de governo que não traz crescimento para o país. Nós vemos um PT que não tem proposta de crescimento. A economia que o PT visualiza não é uma economia liberal, não é uma economia de abrir as portas para o mercado brasileiro lá fora. Então, o que acontece? Nós precisamos, de fato, valorizar tudo isso. Então, eu quero dizer aqui aos senhores, o ex-presidente Bolsonaro, a sua esposa, a primeira-dama, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, tem uma missão importante no PL, que é viajar o Brasil e levar esse Brasil realmente a participar de uma forma bastante ativa na política, nas suas cidades, principalmente nas grandes capitais e nas capitais das grandes cidades. Obrigado, presidente. Próximo vereador inscrito para falar no Pinga Fogo, vereador doutor José Cláudio, por tempo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador doutor José Cláudio. Obrigado, presidente. Parabéns aí, né, pela sua gestão, como falou Roberto Chagas. Lino, vou gastar um minutinho só para... Eu não pedi meu direito de resposta hoje, mas vou me direcionar a você. Tenho nada contra o ex-presidente Bolsonaro, eu acho que teve acertos no governo dele e desacertos, como todo governo tem. Espero que ele seja feliz, não tenho nada contra. Teve uma coisa que ele falou que me deixou feliz, quanto ao PL, que é o seu partido, que ele pretende fazer vários prefeitos pelo Brasil e nas principais cidades do Brasil. E nesta eu incluo São José dos Campos. Então, Lino, eu torço de verdade para que o Bolsonaro possa cumprir o que ele prometeu e, de repente, fazer o prefeito aqui de São José dos Campos, que pode ser do seu partido. Basta trocar pelo que está aí, que não está bem. Então, faço votos que o seu partido cresça e que, se de repente, o ano que vem, eleja o prefeito aqui de São José dos Campos, porque você é um cara lutador e que merece. Não tem nenhum problema com você, nem com o Bolsonaro, não. Tá bom?
Esse é o Gabinete em Defesa da Vida das Pessoas. Próximo. Bom, hoje nós íamos falar aqui de um projeto nosso que está tramitando na casa. É um projeto de lei que é um projeto que fala sobre a conscientização e prevenção ao uso indiscriminado de esteroides anabolizantes para fins não terapêuticos. É um projeto que não visa proibir o uso, não, até porque os esteroides anabolizantes, para fim terapêutico, têm uso na osteoporose e alguns casos de reabilitação cardíaca, pós-cirurgia cardíaca. Existe a indicação para restabelecimento de massa muscular, que o vereador Marcão é um atleta, entende bem disso. Então, existe as indicações, porém, não uso indiscriminado. É sempre bom ter a indicação de um médico para que esse uso seja feito de maneira correta. Próximo. Falando um pouquinho ainda desse projeto, é muito importante salientar que o uso indiscriminado de esteroides anabolizantes causa infarto, pode causar diabetes, alteração no colesterol, AVC. Por isso que é importante a gente ter um projeto na cidade para regulamentar o uso disso e fazer que a juventude, principalmente aquelas pessoas que vão fazer o uso, o façam com a indicação de um médico. Outra matéria importante também, que meus assessores têm saído semanalmente, nós temos ido em todas as UPAs e UBSs da cidade. Nós estamos fazendo um trabalho para mostrar um pente fino e mostrar como que está o trabalho nas UBS, como está o trabalho nas UPAs. E o que a gente tem notado, a gente tem sido bem recebido em parte, tem algumas UBS que as pessoas não deixam a equipe entrar, a gente tem que fazer um ofício para a secretaria, mesmo assim tem alguma resistência, mas na maioria das UBS a gente tem notado um trabalho bem feito, todos os servidores se dedicando bastante, tem coisa para arrumar, tem coisa para melhorar, e é esse trabalho que eu quero mostrar. Aqui não é oposição por oposição, ou situação por situação, não. É justamente o meu papel de vereador, ainda mais como médico, é ir na UBS, ir nas UPAs, identificar o problema. Na UPA, na Norte, por exemplo, tem muita queixa de atraso, entendeu? Na UPA Putim tem bastante elogios, mas também tem um pouco de questão de atraso. Então, é essas questões que nós queremos trazer para vocês, fazer um pente fino, fazer uma real situação das UPAs, das UBS e mostrar que esse é o nosso dever como vereador, tá bom? Próximo. E hoje, dia 4 de abril, eu lembro, no ano passado, o Renato veio aqui e falou do aniversário do Raí, do filho dele, né? Eu achei muito legal. E hoje é aniversário do meu caçula, do Matheus. Oi? Aniversário do pai do Renato hoje, parabéns para ele. E aniversário do meu filho caçula, do Matheus, está fazendo hoje 22 anos. Então, vou usar uma partezinha aqui da minha fala para homenagear ele. Está aí o Mateuzinho, né? Eu tenho 3 filhos, o Claudinho, a Graziela e o Matheus. Hoje é aniversário do Matheus. É o meu caçula e que esse garotinho aí faz a minha vida mais feliz. A gente tem uma vida tão difícil de trabalho na medicina, como vereador, nos plantões, mas quando a gente chega em casa e dá de cara com esse sorriso aí, né, eu vou buscar ele na faculdade, ele faz a Univap, está fazendo publicidade e propaganda, ainda vai trabalhar junto com o Marquinhos, meu assessor, e quando eu chego em casa, eu pego ele, vou buscar ele na faculdade, esse sorriso aí me lava a minha alma, me dá motivação para trabalhar, para levantar todo dia de manhã e lutar pelos meus filhos, porque dessa vida o que a gente leva, pode ter certeza, é o amor a Deus e a nossa família. Então, parabéns, Mateuzinho, você faz a minha vida melhor, mais alegre, e se hoje eu sou um cara mais feliz, eu devo muito a você. Você sabe que tudo que nós passamos no ano passado, e você, junto com alguns amigos aí, o Renato também é um cara que eu incluo nisso, ficou muito do meu lado, um problema que eu tive, e você é a minha luz, é a minha fonte de energia para a minha vida, meu filho. Fica com Deus e tudo de bom. Parabéns. Próximo vereador inscrito para falar no Pinga Fogo, por tempo de 5 minutos, o vereador Renato Santiago.
Com a palavra, o vereador Renato Santiago. Com a palavra, o vereador Renato Santiago, por tempo de 5 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas vereadores, todos os funcionários da casa, aqueles que nos assistem aqui no plenário e pela TV Câmara. Mais uma vez, um prazer estar aqui. Primeiro, desejar tudo de bom para o Mateuzinho, o Guguzinho. Parabéns a ele. Aniversário do meu pai também, Zé, 81 anos do meu pai. Meu pai que é meu grande herói, né? A gente que é muito apegado à família, a gente sempre fica emotivo nesses dias, né? Então, deu meus parabéns ao Mateus, que Deus abençoe a vida dele, de toda a sua família, como também do meu pai, seu Helber, 81 anos, o velho é forte como um touro. E eu dou graças a Deus pela vida do meu pai, que na próxima semana vai estar aqui conosco, nos visitando. Presidente, falar hoje um pouquinho do que nós fizemos durante a semana. Primeiro, nós tivemos uma visita lá no Nova Detroit, né, um problema recorrente na rua, de uns amigos que jogam conosco no Master do São José, moradores, um problema de escoamento de água, um pedaço de asfalto que está faltando ali na rua, e nós estamos fazendo essa indicação à prefeitura, como também o escoamento das galerias de águas pluviais e das enchentes que estão ocorrendo ali. Então a gente já acionou tanto a Secretaria de Obra como a Secretaria de Manutenção da cidade, para que a gente possa cuidar daquelas famílias ali do Nova Detroit. Também estivemos no Jardim das Indústrias, em todo o processo de limpeza ali ao entorno da UBS do Jardim das Indústrias, com a capina, com todo o reparo, com toda a estrutura, o tapa-buraco lá nas ruas, para que a gente possa deixar o bairro mais bonito, né, e que a gente possa ter e dar uma qualidade de vida melhor para os moradores aí do Jardim das Indústrias, que foi o bairro que me acolheu aqui em São José. Também tivemos lá no Alto de Santana, na Zona Norte, lá no Predinho, no CDHU, né, junto com algumas lideranças da igreja lá, conversando com os moradores, algumas demandas internas desse condomínio habitacional, que precisa muito de ajuda, e nós estamos tentando interceder para ajudar da melhor forma possível e verificar de que forma o poder público pode atuar nessa questão aí. Então, estivemos também na Zona Norte, trabalhando lá dentro do CDHU do Alto de Santana. Também estivemos ontem à noite no Jardim do Lago, na região sudeste, numa reunião onde eu fui convocado pelos moradores, que foram bastante afetados pela enchente que teve ontem, né? Nós temos o Juvenil, o vereador Juvenil, que também faz um grande trabalho lá, e eu fui convocado, amigos que frequentam comigo na igreja da cidade, são moradores lá do bairro, me convidaram, e eu fui uma turma do bem, uma galera que precisa de ajuda e que não quer criar nenhum tipo de problema. Eles querem realmente porque precisam da ajuda para que possam ter esse problema da enchente saneado lá no Jardim do Lago. E nós vamos interceder e conto com o apoio aí dos amigos vereadores nesse processo para que a gente possa colocar essas famílias em dignidade. E também, no último final de semana, no sábado, no último ensaio oficial do Alto de Páscoa da Igreja da Cidade, o maior evento teatral indoor da Paixão de Cristo do Brasil, nós fizemos a entrega do título de cidadã joseense à pastora Leila Paz, esposa do pastor Carlito Paz, líder principal da Igreja da Cidade, e foi um momento muito emocionante, onde nós pudemos conceder essa honraria à pastora Leila, uma mulher humilde, extremamente amável e que traz
alegria, tranquilidade, serenidade e amor em qualquer lugar onde ela esteja. Então, mais uma vez, pastora Leila, a senhora é digna de toda a homenagem. Estive lá com toda a minha família, o auditório principal da igreja lotado, porque a pastora Leila é muito querida e muito amada por todos da igreja da cidade. E aí, algumas fotos do evento. Tivemos lá também a presença do deputado Dr. Elton e de várias autoridades prestigiando esse dia. E a gente encerra com as fotos aí, junto com a pastora, nesse sábado, que foi um sábado extremamente abençoado. E, para finalizar, presidente, tinha mais uma foto aí, né? A gente abrindo a quarta sede do programa Vencer. É um projeto social que eu sou o padrinho, que traz escolinha de futebol na cidade para mostrar, né, o pouco que eu tive de apoio na minha vida enquanto atleta. Então, a gente poder dar para essas crianças a mesma oportunidade que eu tive. Então, lá em São Francisco Xavier, já são mais de 1.000 alunos espalhados na cidade, 3 módulos aqui na cidade, e em São Francisco Xavier, essa garotada recebendo tudo gratuito, uniforme, professor e material esportivo. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Próximo vereador inscrito para falar no Pinga Fogo, o vereador Walter Hayashi. Vossa Excelência tem um tempo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Walter Hayashi. Senhor presidente, mesa diretora dos trabalhos, vereadoras, vereadores, em especial o público que nos assiste pela TV Câmara e pelas redes sociais. Senhor presidente, hoje eu venho falar um pouco sobre uma matéria do jornal Vale, que está ali, ó. Esse projeto está privilegiando apenas uma categoria, e a dos secos. É sobre os 30% de desconto da outorga onerosa, e algumas pessoas da classe média me perguntaram: o que você tem contra os secos? Absolutamente nada, tenho a favor. O que eu quero explicar, na verdade, é que esse projeto realmente privilegia uma classe mais abastada da cidade. Então, eu queria demonstrar com outras publicações, porque está na casa agora também, é o PLC 3/2023, que também é sobre o plano diretor, que tem uma alteração no plano diretor. Então, vou dar um exemplo aqui, pode passar, por favor? A outorga onerosa é o direito de construir acima do coeficiente básico, tendo como limite o coeficiente de aproveitamento máximo. Então, eu queria dar um exemplo com um bairro, que talvez seja o grande foco desse desconto. Pode passar, por favor? Vamos falar aqui da Vila Diana, que é sobre a Vila Diana que o PLC 3, né, muda de posição no plano diretor. Então veja lá, suponhamos um terreno de 1.500 metros quadrados para construir apartamentos de 100 metros quadrados. O coeficiente básico, que é 1,3, sem a outorga onerosa, ele consegue fazer 15 apartamentos de 100 metros quadrados. E com a outorga onerosa, está em vermelho ali, ó, que o coeficiente máximo da Vila Diana é de 4,
Então, 4 vezes 1.500 metros quadrados são 6.000 metros de área que ele pode construir. Significa, então, um aumento de 45 apartamentos. Então, ele sai de 15 apartamentos para 60 apartamentos. Um incremento de 45 unidades. O que estou falando? Não tem nada contra o rico, não. Pelo contrário, sou a favor. Agora, esses valores, vamos supor que cada apartamento desse, porque eu pesquisei no mercado imobiliário, e também já fiz parte desse mercado, um apartamento de 100 metros quadrados, na região da Vila Diana, ele vale em torno de R$1 milhão. Então o VGV é valor geral de vendas, né? Passa de 15 milhões para 60 milhões. Então, vereador Rogério, é um ganho extraordinário. Por isso estou falando, nada contra. Quem pode comprar esses apartamentos? É realmente pessoas da classe média alta, né? Ou da classe média. Então, e aí, ele possibilitando isso, né, ele tem um desconto de 30% na outorga onerosa. E o que é o dinheiro proveniente da outorga onerosa? É exatamente para regularização de bairros, é para habitação popular e, sobretudo, para aliviar os impactos que causa com maior adensamento de um bairro. Então, a Vila Diana tem um exemplo que eu não canso de falar, que é a Praça do Sol. Cada chuva mais forte que dá, alaga lá 4, 5 prédios. Entra na garagem, né? No último alagamento, um senhor quase veio a óbito, porque ele passou mal, o carro ia, a água subindo, ele estava ali fazendo a curva na praça, e ele passou mal, e se não fosse o pessoal que trabalha na região, o morador ali, salvar o rapaz, né? Ele poderia ter ido a óbito. Então, esse tipo de situação que tem, né, é também usado o dinheiro da outorga para resolver esses problemas. Além do semáforo inteligente e outras situações a mais que um adensamento maior causa. Estou mostrando isso porque, além dos 30%, pode passar o próximo, nesse novo projeto, que está aqui na casa, que é o 3/2023, PLC 2023, olha só o que acontece. A Vila Diana, ela está junto com Aquários, né? Veja lá, coeficiente máximo de 4. Se for um residencial familiar, né, usa aquele fator 0,65 na tabela, na equação que determina o valor da outorga. Então, vamos supor que fosse 1 milhão, ele vai pagar 650 mil de outorga. Tem outros fatores que depois eu posso explicar melhor. Mas veja bem, passa o próximo, por favor, agora. O próximo. Então, a Vila Diana, nesse novo projeto, ele sai do Aquários e vai junto com o Centro Expandido e Jardim Satélite. E aquele 0,65 passa a ser 0,45. Então, ele passa a ter mais 20% de desconto. Então, quer dizer, um desconto que era de 30%, que foi aprovado aqui na casa, né, da outorga onerosa, somado a esse novo projeto, é mais 20%, é 50% a outorga. Se falar em valores, o exemplo que eu dei de 1 milhão de outorga, era 650, passa a ser 450 mil. Né? Então, eu estou falando por um exemplo de um lote de 1.500 metros quadrados. Por isso que é absurdo esse desconto. Né? É um absurdo tremendo, porque realmente não dá para entender o porquê esse benefício para as construtoras, se ela ainda repassasse, mas esse dinheiro é para usar, como disse, vamos passar aqui mais para frente. Mas, tá vendo? Ó, só voltando ali, ó, tá vendo ali, ó?
O dinheiro, artigo 84 do plano diretor, é usado, ali ó, pela lei, pelo Estatuto da Cidade, no artigo 26, nos seus incisos. Pode passar agora? Olha lá, regularização fundiária, execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, constituição de reserva fundiária, ordenamento, direcionamento, a implantação de equipamentos urbanos e etc. Então, está se dando um desconto para as construtoras, né? E deixa de fazer, por exemplo, uma habitação popular. Por isso que eu falo que esse projeto que a gente votou e foi aprovado aqui na casa é para quem sai ganhando são os ricos. Sempre vou dizer nada contra, pelo contrário, sou a favor tal, mas quando foi implantado a outorga onerosa, foi exatamente para resolver alguns problemas que nós temos na cidade. Renato Santiago passou aqui o Jardim do Lago. Também poderia ser arrumado com o dinheiro da outorga, aquela enchente que dá. E ali não é muito difícil não, viu, Renato? Já falei aqui, ali precisa de 2 piscinões. Um no São Leopoldo, outro no Torrão. Resolve paliativamente o problema, acaba as enchentes. Né? Aliás, parabéns ao seu pai, né? Parabéns ao seu filho, o Mateuzinho. São arianos, né? Também sou ariano, então é valente, viu? É valente. Pode ter certeza que sou valente. Mas eu queria mostrar isso para vocês, porque talvez... Aliás, se vocês pegarem, faz um favor, leiam o apontamento da assessoria jurídica. Olha, tem várias folhas. Está totalmente irregular esse projeto aqui na casa. Está entrando nas leis federais. Então é uma brincadeira de criança que estão querendo fazer com adultos aqui, que nós temos responsabilidade aqui na casa. Então dê uma olhada no parecer da assessoria jurídica, porque é complicado a gente aprovar esse projeto. Aliás, a outra também já foi, né? Mas fica aqui o aviso. Eu quis passar hoje para vocês, que poderia usar meus 10 minutos para que todos entendessem e realmente votassem de acordo com a sua consciência. Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar aqui um ex-assessor dessa casa, do sempre vereador Vadinho Covas, o Bruno. Seja bem-vindo, Bruno, da Casa do Povo. E o Bruno aí da Casa do Jorge também, né? Que é o bebê hoje, Big Brother, o Bruno e o Bruno. Seja bem-vindo e prazer receber vocês aqui. Questão de ordem, o vereador Marcão. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente, público que nos assiste através da TV Câmara. Eu também só continuar o cumprimento, né? Cumprimentar aqui o Bruno Santos, da Casa do Jorge, meu amigo, meu parceiro, um cara que eu estou admirando demais todo dia pelo trabalho que realiza, um trabalho que realiza muito grande, principalmente no samba, né, no entretenimento da nossa cidade. Uma pessoa aí que ajuda muito a questão social e que a gente tem aí acompanhado e tem um futuro muito grande nessa cidade, hein, Brunão? Tenho certeza que você é um cara que contribui muito e ajuda muito na nossa cidade. Meu muito obrigado a presença aí e vai se familiarizando, viu, meu irmão? É bom, você ajuda muito a nossa cidade. Abraço. Questão de ordem, a vereadora Melo Naomi. Senhor presidente, por favor, coloque a foto de José Vicente Ramos, presente. Esse é o pai do Roger, que trabalhou aqui no meu gabinete, foi funcionário, Roger, da Câmara Municipal por muitos anos, trabalhou no gabinete da doutora Ângela. O pai dele, José Vicente, 66 anos, deixou a esposa Maria Helena e 3 filhos, entre eles o Roger, que já fez parte da minha equipe, foi funcionário desta casa. Ele era empilhadeirista, aposentado da AGM, morava na Vista Verde, grande defensor da democracia, filiado do PT, do Partido dos Trabalhadores. Ele já era doador de órgãos, o que irá permitir salvar diversas outras vidas. Toda a solidariedade à família. Ele faleceu no domingo, está fazendo as doações. Quando finalizar, vou avisar aí pela rede social o dia do enterro. Meus pêsames.
Questão de ordem, o vereador Tomás Henrique. Presidente, escutei com muita atenção a fala do meu colega vereador Walter e queria fazer um comentário, até relembrar que nós estamos nos últimos sábados, né, Walter, acompanhando ali as palestras, as aulas do ex-prefeito Emanuel Fernandes. E Emanuel, ele falava e ainda fala muito sobre nós sermos uma cidade com regras, ter regras claras na cidade. E isso é importante também para quem quer empreender, fazer negócio. Eu, como vereador, o que eu tenho escutado aí, e isso é muito ruim, é que as pessoas se preocupam mais em conhecer o prefeito da ocasião ou alguém na prefeitura do que conhecer as regras para se empreender. As pessoas procuram alguém para intermediar um relacionamento com a prefeitura para fazer negócio em São José, para empreender. Está errado isso. Nós estamos deixando de ser uma cidade de regras para ser uma cidade que você precisa ter um relacionamento com o poder público ou com alguém na prefeitura para conseguir fazer negócio. Esse é o caminho do fracasso para São José dos Campos. Questão de ordem, vereador José Luiz Nunes. Senhor presidente, boa tarde, senhores vereadores. Presidente, só para registrar, esse final de semana nós tivemos em diversas comunidades, aliás, em toda a Igreja Católica do Brasil, Domingo de Ramos. E especial porque essa data marcou pós-pandemia, talvez o primeiro grande momento de procissões que a nossa igreja voltou a fazer. E todas as comunidades, senhor presidente, o que eu pude observar, todas lotadas, as pessoas felizes, participando lá da sua procissão. Então eu quero deixar aqui um registro, e como foi bacana. Na minha comunidade, por exemplo, lá no Jardim Satélite, nós tivemos uma presença maciça da população. Foi muito bacana a nossa procissão, e também deixar um abraço aí para as outras comunidades que conseguiram, depois de um bom tempo, realizar as suas procissões, e agora a gente entra aí nessa Semana Santa, senhor presidente. Obrigado. Próximo vereador inscrito para falar no Pinga Fogo, o vereador Rafael Pascucci, com tempo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Rafael Pascucci. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde ao público que nos acompanha aqui na sessão de câmera, na TV Câmera, pelo Facebook, pelo YouTube, pela internet, pelo canal aberto também agora. Senhor presidente, hoje eu venho para passar aqui algumas informações. A gente tem acompanhado bastante a área de segurança da nossa cidade, o secretário Bruno, o prefeito Anderson, vários investimentos na área de segurança. Eu, como advogado, sei que o dever, a competência, ela é do Estado, mas a Prefeitura Municipal de São José dos Campos vem investindo fortemente na segurança, no referência aí para todo o Brasil, no que se fala em segurança pública, em unir as forças de segurança, e também no investimento de tecnologia aliado à qualificação do pessoal, e isso vem trazendo grandes resultados para a nossa cidade. Aqui o primeiro slide que o Betão já vai colocar para a gente aí no vídeo, tem essa foto bonita, agradecer a assessoria. A gente acabou de receber, o prefeito Anderson anunciou, óculos inteligentes, que fazem a leitura facial, o reconhecimento facial das pessoas, isso integrado ao nosso Centro de Segurança e Inteligência, com certeza vai trazer ainda melhores resultados para a nossa cidade. É uma inovação que começa aqui em São José e que com certeza daqui a pouco vai estar no Brasil inteiro, mas vamos ter começado aqui na nossa cidade, a cidade da tecnologia. Um investimento de aproximadamente R$40 mil mensais da Prefeitura, mas com certeza essa tecnologia, aliada aos nossos guardas municipais, que também tem que fazer elogio a esses servidores que encontram nas ruas, nas aulas de zumba, nos eventos da Prefeitura ou no dia a dia mesmo. Eu que sou bem próximo lá da comunidade,
assim também como o vereador Fabião Zagueiro, lá na região dele, a gente é bem próximo das pessoas, e as pessoas quando vêm tratar de assunto de segurança pública, até me dizem, falam para mim lá no meu escritório regional, fala, Pascucci, a Guarda Municipal está trabalhando mais que a polícia no combate à criminalidade, e é verdade. A gente vê a Guarda Municipal nas suas rondas, com seu efetivo nas ruas, toda hora aparecendo, cuidando dos próprios públicos e também combatendo a criminalidade nas ruas da nossa cidade, né? Então temos essa novidade que o prefeito Anderson anunciou, os óculos inteligentes aqui em São José, mais essa ferramenta tecnológica para o combate à criminalidade, né? E isso já tem gerado muitos resultados na nossa cidade. Eu sempre converso de segurança pública, a gente conversa que a nossa cidade é uma ilha, né? A GCM e a PM no combate a roubos e furtos, por exemplo, esses dias foi notícia no Vale, que está ali em cima, são todas notícias agora do mês de março. Por exemplo, ali houve, pela GCM e a Polícia Militar, roubo e furto em São José dos Campos, né? Um resultado que, graças às câmeras de monitoramento aliado ao material humano, foi possível. Tem também uma outra notícia que saiu no Vale também, vários ovos de Páscoa, né? Estamos chegando na Semana Santa, domingo de Páscoa. A GCM, a Guarda Civil, prendeu aí a quadrilha que praticava furtos nos comércios de toda a região, de todo o Vale do Paraíba. Tinha casos já em Caçapava, Guaratinguetá, Lorena, só que quando chegou aqui em São José dos Campos, a quadrilha se deu mal. As leituras das placas que já estavam no sistema do CSI identificaram, e a Guarda Municipal prendeu essa quadrilha aqui em São José dos Campos quando praticava esses furtos que vinham cometendo, esses roubos e furtos que vinham cometendo aí no Vale do Paraíba. Também uma outra notícia, e isso a gente tem todo dia, eu que visito de vez em quando lá o CSI, a GCM prendendo os foragidos da justiça com reconhecimento facial, e que os óculos vão também entrar nessa gama, nesse serviço. E as GCMs, de novo, parabenizar o secretário Bruno e toda a equipe que trabalha lá junto ao CSI, que vem trazendo esse trabalho importante para a nossa cidade e que vem gerando resultado. Outra notícia boa também que nós tivemos agora essa semana foi o balanço de 2022, que os índices de furtos e roubos caíram em 2022. E a gente tem que lembrar que 2020, 2021, ainda foram anos de pandemia, que esses índices ainda foram menores do que a média histórica. Então isso mostra que os investimentos em segurança vêm tendo resultado na nossa cidade, e é notícia aí na imprensa, no Vale, no SP Rio Mais, né? A gente tem essas notícias, essas boas coisas, boas práticas do nosso município, sendo notícia aqui na região, no Brasil e para todo mundo por meio da internet. E também, outra notícia, né? Como eu disse, São José já são um dos menores índices de violência aqui do Vale do Paraíba, e também houve a queda nos números de homicídios aqui no Vale do Paraíba. Continua sendo uma região bem violenta, à exceção de São José dos Campos, que tem números maravilhosos, os melhores do estado, mas a gente vê que o trabalho integrado das forças de segurança fazem que com um todo, né, que a região também seja beneficiada por ter uma cidade com índices tão baixos de violência. E outra coisa que não é diretamente relacionada à segurança pública, mas que interfere também, né, as vagas, né? A Fundaz abriu, nós aprovamos aqui nessa casa por unanimidade a criação das 500 vagas do programa Agente Cidadão. A gente sabe que o que a gente precisa é ter a segurança, mas também ter oportunidades para que os nossos jovens, nossos adolescentes tenham oportunidade de trabalho, de emprego, de renda. E isso também é um programa importante da Prefeitura Municipal, por meio da Fundaz, que abriu mais 500 vagas aí no programa Agente Cidadão. E isso traz oportunidade para os jovens se inserir no mercado de trabalho. A gente sabe que no futuro, quando eles forem ingressar no mercado de trabalho, a primeira coisa que precisa é experiência, e com certeza esse programa, que lá no passado já teve também o Agente Cidadania, eu lembro lá no governo, lá do Emanuel Fernandes, já teve o Agente Cidadania, e quantos amigos meus, jovens, começaram ali, hoje são advogados, doutores, são funcionários públicos, cada um seguiu uma área, mas como aquilo fez diferença na época certa na vida dessas pessoas. Então quero parabenizar também
o Jorge Lucasenha, toda a equipe lá da Fundas, que realmente estão fazendo um trabalho diferenciado à frente da instituição, gerando vagas, oportunidades e dando cidadania para os jovens e adolescentes aqui do nosso município. E só para finalizar, senhor presidente, o vereador Nino Bispo aqui comentou hoje, né, lá no Jardim Morumbi, na Escola Homero da Silva Braga, nós tivemos na semana passada aí os boatos de um possível ataque lá na escola. Isso já é uma coisa recorrente que vem acontecendo na cidade. Lá na Zona Leste, onde eu tenho família, uma prima minha já veio no ano passado com uma história parecida. Ali na Escola Estevão Ferri também, já tivemos outra ameaça essas semanas atrás. Eu que já trabalhei em escola, inclusive lá na Homero, escola onde houve esse boato, que as pessoas estão inclusive apreensivas e com razão, né? Eu trabalhei na escola e sei do trabalho sério que é realizado lá, de toda a vigilância que tem, de toda a preocupação com segurança, do guarda na porta, mas realmente nesses momentos a população precisa de uma resposta, né, mais efetiva para dar aquela sensação de segurança mesmo e inibir qualquer outra coisa. Então, a gente também falou com o secretário Jones, também com o secretário Bruno, e a gente, né, estamos vendo uma forma, até em conjunto com o vereador Nino Bispo, para que a gente acolha as pessoas, ouça a sugestão das pessoas também, que eu acho que a política é isso, é conversa, é ouvir, e busque a solução para um problema, né? Tem muitas crianças lá com medo, com insegurança, e talvez uma ação mais efetiva aí do município, junto à Polícia Militar, à Guarda Civil e à Secretaria de Educação, possa trazer um conforto, uma sensação de segurança ali para as pessoas, para a comunidade, para que retorne ao normal o mais breve possível e que isso não aconteça mais. A gente sabe que tem muita gente que faz graça, pode ser mentira, provavelmente é, mas a gente precisa realmente nos precaver desse novo momento e dessas novas ameaças que surgem, né, dos nossos bens mais preciosos, são nossos filhos. Senhor presidente, agradeço e por hoje é só. Próxima vereadora inscrita para falar. Questão de ordem, Amélia Noame. Senhor presidente, eu peço aqui a nossa assessoria técnica. Quero pedir 1 minuto de silêncio e hoje é a missa de 7º dia de João Batista de Oliveira, presente. João Batista tem 80 anos, tinha, né? Infelizmente ele faleceu, olha essa foto na casa dele. Ele morava ali no Satélite. A sua companheira Diva Mendonça, que está inclusive muito abalada com a sua perda, porque ele foi fazer um cateterismo no hospital e não suportou essa cirurgia. E deixa um filho, Luiz André. Eles são de Bom Jardim, de Santa Rita de Jacutinga, da terra do Carlinhos. Diva é uma grande amiga, é a cabeleireira do Carlinhos, desde que ele é pequeno, é com ela que ele corta o cabelo. Infelizmente, o seu companheiro faleceu há 1 semana. Então, eu quero deixar aqui as homenagens desta casa para João Batista e que ele sempre, que a gente tenha dele sempre uma boa lembrança, como ele foi em vida aqui. Próximo vereador inscrito para falar no Pinga Fogo, a vereadora Amélia Noame. Vossa Excelência tem um tempo de 5 minutos. Questão de ordem, a vereadora Juliana Fraga. Boa tarde, senhor presidente. Eu não vou falar, então 5 minutos da liderança, a vereadora Amélia vai falar no meu lugar. Amélia Noame com tempo de 10 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Quero pôr aqui a foto e as imagens de São José abandonada. Estou recebendo, eu e a Juliana estamos recebendo muitas informações lá na rodoviária, né? Então quero aqui reproduzir algumas que nós recebemos. Por favor, o Jamilton, da região leste, liderança da região leste,
mandou aqui essa estrada Santo Antônio do Alto, ali no Eugênio de Melo. Olha a situação da estrada. Esta informação eu recebi hoje na rodoviária. A gente ligou lá para o Jamilton para filmar, porque uma trabalhadora disse que o ônibus vai parando de 10 em 10 minutos por conta dos buracos dessa rua, dessa estrada do Eugênio de Melo. Abandonada. Pode passar. O Eugênio de Melo, a estrada, olha como está, a estrada Santo Antônio do Alto. Essa estrada faz ligação com 3 bairros, Majestic, Capão Grosso e Capão Grosso 2. Então, esta denúncia foi feita hoje na rodoviária do Majestic. Aí, o Jamilton foi lá e fotografou para a gente. Próxima. A estrada do Santo Antônio do Alto, do Eugênio de Melo, abandonada. Aí, olha os buracos, olha ali como vai andando, capengando o ônibus. Olha a próxima foto. Olha a situação. Está quase igual lá na região norte, né, que a gente viu que o antipoeira passou e eles não fazem a manutenção. Olha essa situação aqui. A próxima. Falta de canalização pode causar acidente e piorar a situação da estrada. Próxima. Essa também eu recebi agora da Praça José Molina da Vila Industrial. O Lim me mandou essas fotos, nós incluímos agora. O padre, inclusive, ali da vila, tem questionado o abandono ali dessa praça. Então, nós estamos aqui colocando a cidade abandonada. Infelizmente, a região leste está aí com o caos da falta de gestão. Por favor, a próxima. Hoje de manhã eu estive na rodoviária. Aliás, já faz 2 semanas. Depois da visita que eu estive lá com a vereadora Dulce Rita, José Cláudio, Walter Hayashi, Juliana Fraga, depois que a gente fez aquela vistoria, o vereador José Cláudio fez o projeto da rodoviária, a Dulce fez aquele requerimento, fazendo todo o pedido de manutenção, e eu e a Juliana fizemos aí o abaixo-assinado. Nós instalamos lá uma mesa, e todos os dias de manhã nós estamos colhendo um abaixo-assinado. Tem um som, o Giba Ribeiro fica lá de manhã, à tarde o gabinete da Juliana. A gente fica das 6 da manhã até as 8. E aí hoje eu estive lá. Semana passada eu e a Juliana estivemos lá e hoje eu estive lá, a assessoria da Juliana estava lá de manhã também, para a gente exigir a melhoria na manutenção do terminal. Então, eu pus um áudio, gente, eu não sou tecnológica, né? Então vamos ver aqui o outro vídeo lá, porque lá a gente abriu os microfones e o povo está falando lá. Majestic. Um ônibus de uma porta só no Majestic. O próximo, o vídeo está ruim porque tem um som. Eu estava na fila, né? Ó, para você ver as condições. E aí o som sai, então sai no agudo. Eu vou fazer ainda. 3 horas praticamente até o Novo Horizonte onde eu moro. Complicado, né? Tá muito difícil. Mas, imagina. Olha, ela acorda às 5 horas da manhã, ela mora no Novo Horizonte, 3 horas para chegar no emprego. Tinha mais um vídeo, mas está aqui
alguns vídeos, nós temos vários vídeos, mas por conta disso, né, da falta de tecnologia, as pessoas estão falando e o som sai lá do outro lado, a gente não colocou aqui, mas avisar os munícipes que falaram lá, porque a gente abriu o microfone, e dizer que a gente ouviu muitas reclamações. Eu vi aqui um vereador do governo também falando, e é necessário a gente repensar aqui o problema do transporte, né? Eu tenho dito na rodoviária que nós tivemos 3 vitórias importantes, temos 2 na justiça. A primeira, que foi essa questão da licitação, porque a prefeitura está fazendo uma experiência e o requerimento rejeitado por essa casa, que fez o questionamento sobre a licitação dos ônibus elétricos, assinado também pelos 5 vereadores que eu já disse, esse requerimento rejeitado eu enviei ao Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas suspendeu, porque da mesma forma que nós viemos aqui neste microfone falar da outra empresa que a Prefeitura queria trazer para tocar o transporte em São José não funcionava, nós fizemos aqui várias vezes as denúncias, também nós estamos questionando esta licitação. Eu já enviei para o José Cláudio, a Dulce Rita, está ali na minha mesa, se algum vereador quiser estudar a resposta que a Prefeitura deu, enviei para o Walter Hayashi e para a Juliana Fraga. Para o Tribunal de Contas é vergonhoso, porque o maior problema da licitação é que o ônibus é alugado, custa 4 vezes mais o valor do ônibus elétrico que o prefeito comprou, e depois de 8 anos a bateria vai ficar por conta da prefeitura, da Urban / prefeitura. E essa resposta, José Cláudio, olha aí no documento, não tem a resposta, simplesmente não responderam qual é o custo que vai ficar para o munícipe em relação a essa nova licitação. Eles responderam de uma forma bem arrogante e não responderam todos os questionamentos. Vamos aguardar, estamos acompanhando. No dia de amanhã, nós já estamos olhando para ver o que estará na pauta do Tribunal de Contas, mas esta é uma questão que precisa esclarecer para a gente ter uma licitação de transporte transparente, que o ônus não seja para a população. A outra vitória, que está no nosso material, foi a suspensão da comissão de mobilização, que eles também escolheram aí 7 pessoas, eles simplesmente excluíram. A Justiça deu ganho de causa, a eleição ainda não foi, agora mesmo, estava vindo agora para a sessão, eu estava olhando lá, junto com a assessoria, a resposta que o secretário deu para o juiz. Tenho certeza que vai ter o rebate do nosso advogado e vai ter que considerar que todos os 7 devem participar e concorrer no processo da licitação. E a próxima ação que eu disse hoje na rádio, nós vamos entrar. Porque a prefeitura está pagando 140 milhões de subsídio. Subsídio, Rodrigo. Desde do Covid, eles estão lá subsidiando as empresas de ônibus. E nós estamos vendo que todos os vereadores aqui, cada vereador do seu bairro, faça lá a enquete, né? Eu fiz hoje um pedido que está aqui, o Capuava, eles tiraram a linha das 6 horas e das 14 horas. Eles colocaram o ônibus às 6h10. Mas o fato de você tirar a linha das 6 horas, a trabalhadora não consegue vir no Aquários, chegar 8 horas da manhã. Então, o que aconteceu? Eles tiraram a linha do Covid, antes do Covid, depois do Covid, e não retornaram à mesma grade do transporte. E é por isso que todo mundo está andando nesses ônibus lotados, né, com péssimas condições, sem fiscalização. Então, hoje, tem 2 requerimentos nossos aqui para ser aprovado, que é o seguinte: quantas multas foram efetuadas
pela administração após o Covid no cumprimento de horário. Esse é o primeiro requerimento. O segundo requerimento é o requerimento que questiona a Prefeitura das linhas. Quais são a grade das linhas que estão sendo aplicadas agora no transporte coletivo? Caso seja aprovado, vamos aguardar a resposta. Caso seja rejeitado, vamos incluir na nossa ação que vamos questionar as péssimas condições dos ônibus e exigir que o juiz faça exigência da Prefeitura, uma vez que a Prefeitura não fez a licitação, de exigir mais ônibus e mais qualidade. Obrigada. Próxima vereadora inscrita para falar no Pinga Fogo, a vereadora Dulce Rita. Vossa Excelência tem um tempo de 5 minutos. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Boa tarde ainda a todos. Eu quero ser rápido aqui porque a coisa está meia... Primeiras imagens, por favor. Beto, por favor. Isso aqui é Capão Grosso. Isso aí não é chuva, gente. Isso daí é vazamento de fossa, porque faz 25 dias que o caminhão de limpar fossa não vai no barco. Isso é a travessa E inteira, viu, Amélia? Travessa E inteira com esse problema lá. Isso aí é o caminho também da criançada ir para a escola e tem que ir nesse trajeto tortuoso de fezes. E todo mundo cadastrado, vou responder que não está cadastrado no CAD único. Todos os moradores cadastrados no CAD único, com o pedido no 56 não foram atendidos. A próxima, por favor. Faz dias que a gente está pedindo essa limpeza para a Prefeitura. Já de São Zé, 56 e muda a região, mas o enredo é sempre o mesmo. É abandono, é sujeira, é mato alto, é bicho. Terreno cheio de lixo, viela com lixo. Isso aí no Jardim São Zé, uma viela lá. A resposta da Prefeitura sobre isso aí. A gente sempre pede para os pessoal da Prefeitura quando estão fazendo limpeza, porém eles não respondem a gente, não limpam a viela. Próximo, por favor. Isso é um processo judicial que nós entramos na Defensoria para pedir a condução que a Prefeitura tinha cortado. A gente faz dias que a gente está pedindo essa limpeza. Gente, isso daí tá meio conturbado, hein? É outra viela no Jardim São Zé 1. Isso daí Jardim São Zé 1 também. A ônibus está muito abandonado. O ônibus é muito demorado, a gente perde muito tempo nos pontos. E quando o ônibus vem lotado. Lotado a ponto de, às vezes, ele não parar no ponto, porque não cabe as pessoas. E muito ônibus velho. Um ônibus velho. Os clientes estão indo embora por causa que o rato está espantando os clientes. Tem um comércio no Jardim São Zé 1 que não tem mais comércio, porque tem invasão de rato lá dentro do comércio da mulher. De lobo aqui do lado também, que não é limpa, devido à boca de lobo e a viela, que está um de um lado e outro do ônibus sujo, queimado. Aqui há muito mato, que sai bicho, rato, bicho, cobra, e as pessoas pegam o ônibus aqui, as mães com criança, e isso prejudica. Pode haver também alguma picada de inseto em alguma criança. Eu estou só alertando, estou pedindo, já foi feito pedido na Prefeitura no 56, e não foi tomada providência. Essa é a realidade. Fazendo a reivindicação aqui para ver se a Prefeitura toma alguma providência, porque o bairro está abandonado. Bom, gente, é todo região leste inteira. Região leste inteira, pelo jeito região norte também, o enredo sempre o mesmo. E queria também falar que nós tínhamos feito um requerimento aqui pedindo informações do que a Prefeitura estava fazendo com relação à enchente lá no Galo Branco. Infelizmente o nosso requerimento foi rejeitado, aí nós entramos no Ministério Público com uma denúncia, ele já está pedindo informação para a Prefeitura. Mesmo caso, entramos também numa denúncia no Ministério Público,
que já abriu o procedimento preparatório de inquérito sobre o abandono da Biblioteca Municipal lá na rua 15 de novembro. E tem agora outra imagem que tem aqui, que também nós estamos conseguindo junto à Defensoria, que foi o corte do transporte escolar das crianças do bairrinho. Entramos na Defensoria, conseguimos uma engenheira para fazer o laudo técnico e a Prefeitura já tem 10 dias para começar a fornecer a condução para essas crianças. Então nós temos que estar agindo assim com o Ministério Público, a Defensoria, porque infelizmente com o diálogo aqui dentro da Câmara não está tendo. Tudo que nós pedimos aqui é rejeitado. Então, por causa dessa própria blindagem, nós temos que ir para o Ministério Público. E felizmente nós estamos sendo ouvidos lá, coisas que nós não estávamos conseguindo ser ouvidos aqui. E a respeito principalmente, seu prefeito, eu queria que o senhor desse uma olhadinha sobre essas fossas vazando, que isso é questão de saúde pública, a criança andando naquele lugar que vocês viram. Isso é um absurdo, absurdo. Será que a prefeitura não tem dinheiro mais para alugar um caminhão limpar a fossa? Não tem mais dinheiro para pagar transporte escolar para criança? Não tem dinheiro mais para fazer roçada? Acorda, amor. Agora para ostentação tem bastante dinheiro, né? Se é obra com ostentação, estamos juntos, né? Vereadores, peço para vocês falar na rede social, para conscientização da população também, não jogar lixo nas vielas, jogar na beira da estrada. A prefeitura tem que fazer a parte dela e nós também temos que mostrar sim, mas tem que fazer a nossa parte em conscientização para a população não jogar lixo em viela nem na beira da estrada. Queria cumprimentar aí o meu amigo, sempre o vereador Zé Dimas, que entrou, acho que foi pegar um café ali. Zé Dimas, seja bem-vindo nessa Casa do Povo. Com a palavra, o vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, gostaria de fazer os seguintes pedidos. Votação em bloco. Inclusão de diversos documentos. Indicações 1691 a 1697. Moções 89. Requerimentos 794 a 798. E peço também, senhor presidente, destaque aos seguintes documentos. Requerimentos 788, 794 e 798. Em votação, o pedido verbal do vereador Marcão da Academia. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Passaremos agora o processo de votação das atas e das proposituras constantes no expediente. Em votação, as atas da sessão realizada nos dias 23 de março de 2023, a 14ª sessão ordinária, 28 de março de 2023, a 15ª sessão ordinária. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Justificativa de votação, vereador Tomás Henrique. Presidente, na verdade, pedi votação em separado da moção número 87/2023, de autoria da vereadora Amélia do PT, que manifesta protestos de repúdio à ditadura militar ocorrida durante os 20 anos a partir do golpe em 31 de março de 1964, e encaminho ao excelentíssimo ministro do Estado dos Direitos Humanos e Cidadania, senhor Silvio de Almeida. Então, pedi votação em separado, por gentileza. Em votação, o pedido verbal do vereador Tomás Henrique. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. O pedido de votação do vereador Tomás Henrique. O pedido de votação foi aceito. Aí
Em votação, os requerimentos que sofreram destaques pelo vereador Marcão da Academia. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Em votação, os requerimentos que sofreram destaques pelo vereador Marcão da Academia. Vereadores favoráveis ao documento permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. 7 votos favoráveis, senhor presidente. Com 7 votos favoráveis, os documentos estão rejeitados. Justificativa de votação, vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, como eu disse ali na tribuna, infelizmente o requerimento que questiona os horários do transporte coletivo e as multas foram rejeitadas. Esses documentos todos farão parte da ação que nós vamos protocolar na Justiça, porque essa casa tem que discutir se a prefeitura, que está dando subsídio de 140 milhões, ela tem que ir lá e multar as empresas, ela tem que fazer as empresas cumprir o horário, tem que voltar o horário antes do Covid. Então, que situação é essa? As pessoas estão pagando a passagem e tem o subsídio e essas péssimas condições do transporte. Então, já avisei, estou avisando aqui, esse documento fará parte da ação. Estou falando isso porque o secretário, cadê o documento ali da Urban? Ele disse que eu deveria, em vez de ter entrado com o pedido ao Tribunal de Contas, que eu deveria ter questionado ele, feito o pedido de informação na Urban. Mas ia ser rejeitado aqui, você acha que ele ia me responder, vereador Walter? Ele não respondeu ao Tribunal de Contas quanto vai ficar o valor das baterias. Então, está ali a resposta dele. Então, estou aqui registrando, porque num dos parágrafos do diretor da Urban, ele fala que o requerimento rejeitado deveria ser colocado lá. Agora, eu já estou avisando aqui todos os vereadores, vai fazer parte da ação judicial. Justificativa de votação, a vereadora Lúcia Rita. Senhor presidente, eu queria só falar a respeito do requerimento 788, que infelizmente também foi rejeitado nessa casa. É um requerimento que eu estou pedindo informações quanto ao fornecimento de aparelhos auditivos pela atual gestão do Executivo Municipal. Que nós sabemos aí, todos os gabinetes devem estar com os mesmos problemas, de muita gente pedindo socorro para saber como que está o fornecimento, que estão há muito tempo na fila de espera para receber esse aparelho de suma importância para suas vidas. Infelizmente, mais uma vez, o pessoal que preferiu ficar ao lado do prefeito e contra a população. Justificativa de votação, vereador Walter Reach. Senhor presidente, também um requerimento meu que foi rejeitado, está rejeitando um requerimento. Eu estou pedindo informações. Por que a manutenção dos ar-condicionados lá do pronto-socorro não está funcionando? Não pode responder, o secretário não pode responder um questionamento desse, é um absurdo. Quanto à questão do transporte, a resposta que o presidente Urban deu realmente não merece nem comentário. Ofendeu a Câmara Municipal, o vereador tem o direito de questionar, o vereador tem direito até de entrar na justiça. E aí, é lamentável, esse é papel nosso. Era só responder da maneira como tem que ser respondido, porque realmente está muito preocupante a questão do transporte. Tá? A Amélia já disse aqui, né? 140 milhões é até fevereiro. Né? E a justificativa de aporte às empresas de ônibus até fevereiro. E a justificativa que esses aportes eram por causa da Covid. Eu acho que não tem mais Covid, tem vacinas, tem tudo. Né? Então, é brincadeira um negócio desse. Quanto à questão do aluguel dos ônibus elétricos, aliás, São Bernardo me parece que já está funcionando os ônibus elétricos de uma outra maneira que foi feita a licitação, né? E São José patina, porque é um absurdo você fazer um contrato de 15 anos, sendo que após o 8º ano a manutenção passa a ser do município, passa a ser da Urban,
que é o mais caro, representa 60% do preço do ônibus. Então, é um absurdo realmente que e tem que responder o porquê isso. Dá a impressão até que se faz editais dessa natureza para que fique prorrogando, né, e dando o aporte para as empresas. Concordo com Vossa Excelência, vereador, que o vereador está aqui para fiscalizar, para reclamar, e alguns colegas aqui dentro também não respeitam a votação dos de alguns vereadores que votam contra ou favor ao projeto. Nós fomos eleitos, somos livres e arbítrios para poder votar da forma que necessária. Com a palavra justificativa de votação, o vereador, o doutor José Cláudio. Presidente, a única coisa que eu não concordo é negar o requerimento relacionado à saúde, de ar-condicionado de UPA, de UBS, de aparelho auditivo. Aí está ligado à saúde. Tem um filme e uma novela que tinha um cidadão que ele ficava com um bando de puxa-saco, falava, o que eu sou? O que eu sou? Falava, sois rei, sois rei, sois rei. Sois rei, senhor, sois rei. Porque não respondeu uma pergunta do ar-condicionado, sois rei, sois rei. É o que o senhor quer ser, sois rei. Justificativa de votação, o vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, eu acabei de falar com a secretária de Saúde, a Margarete, sobre esse pedido da Dulce. Eu acho que é bom a gente estar todos informados, vereadores. Eu conversei com ela agora, ela falou sobre a questão do fornecimento de aparelhos auditivos. Primeiro, que é de competência do governo do Estado de São Paulo. Segundo, ela sim fala que tem uma demanda reprimida grande na cidade, precisa ser feito. Eu perguntei, e aí, secretário, o que a Secretaria de Saúde está fazendo? A gente está fazendo uma avaliação, vendo orçamentariamente, e para ver se a gente pode acolher essa demanda e poder ajudar. Então, mas senhoras, vocês estão fazendo essa avaliação? Estamos, mas que isso é competência do Estado. Mas que ela tem sim a condição de estar fazendo a avaliação para poder ajudar a demanda reprimida da cidade. E até o prefeito Anderson pediu para ela levantar essa questão. E a segunda, sobre a fala aqui do vereador Walter Hayashi, sobre a questão da manutenção preventiva, né? Essa manutenção, Walter, eu conversei agora com o Maganhas, ele falou para mim, poxa, lá eles têm um plano anual de manutenção. A vigilância sanitária está constantemente próxima, fiscalizando, avaliando e tem os critérios dela. O material cirúrgico lá, ele tem um controle interno, eles atendem mais de 1.000 cirurgias por mês, e que eles sabem que ali a demanda é muito grande, mas que estão investindo cada vez mais e tem um controle para isso aí. Então, eles estão atentos, é importante que a gente aqui, quando aciona eles passem informação, que a gente possa ter essa informação e acompanhar cada vez mais. Mas também com sabedoria, com diálogo, para a gente construir, porque sabe que todo mundo atende, faz um atendimento super bom, e a gente tem que estar sempre acompanhando e também fazer o controle disso aí. Obrigado, senhor presidente. Justificativa de votação, a vereadora Dulce Rita. Questão de ordem, senhor presidente. E sabendo, então, que que sempre soube que era parceria do governo do município com o Estado a adquisição dos aparelhos auditivos. Mas visto que nós agora só competência do governo do Estado, acho que está bem mais fácil. Só passar a listagem lá para o vice-governador, que o dinheiro tem que chegar na nossa cidade, né? Agora, com relação ao problema do ar-condicionado, eu acho o seguinte, pela excelência mesmo, todos os problemas que aquele hospital tem, excesso de paciente, concordo, mas só que cada dia tem mais paciente e o recurso sempre o mesmo. Então está na hora também da Prefeitura Municipal rever o repasse que tem que dar para aquele hospital. Porque faz tempo que o ano passado foi só 500 mil, com a inflação galopante, com o número de pandemia, com tudo. A gente tem acompanhado bem esses números. Então, por favor, prefeito, dinheiro lá para o Hospital Municipal, porque ele precisa e ele merece. Peço ao senhor secretário. Já teve a questão de ordem do vereador. Questão de ordem, o vereador Walter Hayashi. O tempo de 1 minuto. Não, foi citado pelo Marcão, pelo líder. Então, Vossa Excelência tem o direito de 2 minutos. Se foi citado, me perdoa, vereador. A gente entende, né, que o Hospital Municipal, o pronto-socorro, tem um atendimento muito qualificado,
Mas não é essa a questão. Então, merece os nossos parabéns, mas não é essa a questão. A questão é a seguinte, que quando eu era da base, eu já falava lá, alguns secretários têm que responder determinados questionamentos. Por que os vereadores têm que assumir essa carga? Né? Democraticamente eu aceito, já cansei de falar, mas é impressionante, né? Parece que tem alguma coisa que tem que ser escondida. Quando eu estava lá, eu já falava isso. Deixa o secretário responder alguns questionamentos, não tem nada demais, porque dá a impressão que eles não trabalham, né? Peço ao senhor secretário que leia a emenda da moção 87 da autoria da vereadora Vera Nome. Vereadora, a senhora não foi citada, daqui a pouco a senhora pode falar na votação. Moção 87/2023, manifesta protesto de repúdio à ditadura militar, ocorrida durante os 20 anos a partir do golpe em 31 de março de 1964, e encaminha ao excelentíssimo ministro de Estado dos Direitos Humanos e Cidadania, senhor Silvio de Almeida. Em votação, a moção de número 87. Vereadores favoráveis à moção, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. São 15 votos favoráveis, senhor presidente. Com 15 votos favoráveis, a moção está aprovada. Em votação, os requerimentos. Vereador, foi 15 favoráveis às moções, 5 contrários e 4 contrários e o presidente não vota. Questão de ordem, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, só para dizer que essa casa votou com 4 votos. Votou quem contra? Vereador Tomás, vereador Lino Bispo, vereador Milton Vieira e Walter Hayashi. E ainda bem, né? Porque a ditadura militar fez... Aqui, essa casa, nós fizemos a Comissão da Verdade para discutir os problemas do Vale do Paraíba, de São José dos Campos. Sexta-feira, o Sindicato dos Metalúrgicos fez um debate importante também dos trabalhadores que na ditadura militar ficaram na lista negra. Então, nós não temos nada que comemorar. Eu acho que foi correto a votação dessa casa, registrando esses votos. Questão de ordem, o vereador... Justificativo de votação, vereador Lino Bispo. Senhor presidente, como presidente do PL, Partido Liberal, eu quero dizer à vereadora que a ditadura, ela teve sim sua importância no país, não é? Houve alguns erros, houve algumas situações que realmente não se pode dizer que você é favorável àquilo, mas tinha ordem no Brasil. Agora, a administração do PT é pior do que uma ditadura. Por quê? Porque eles fazem uma ditadura disfarçada. É uma democracia disfarçada que eles fazem. Então, por essa razão, votei contra, porque o conteúdo do requerimento dela não é verdadeiro. Não é o que ela fala, ela não está sendo verdadeira no conteúdo do requerimento dela. Então, por essa razão, meu voto foi contrário ao requerimento da vereadora. Justificativo de votação, vereador Walter Hayashi. Senhor presidente, para começar, não foi uma ditadura, né? Foi uma intervenção militar e virou um regime militar. Necessário na época, porque senão em 64, esse país aqui hoje provavelmente seria uma Venezuela ou uma Cuba. Eu participei ativamente. Aliás, o único órgão de imprensa que foi contrário a essa intervenção foi o Correio da Manhã. Até a Globo, enfim, toda a mídia esteve a favor, liderado pela esposa do Adhemar de Barros, doutora Leonor, né? O movimento começou com a Marcha da Família e com Deus pela Liberdade.
E quando, saindo da Praça da República em direção à Praça 7. Quando chegou na Praça 7, tinha mais de 500 mil pessoas, vereador Milton. Então, eu participei ativamente. Se não fosse esse governo do regime militar, não teríamos uma Itaipu, a Ponte Rio-Niterói. Quem é considerado um dos melhores prefeitos de São José dos Campos? Sérgio Sobral de Oliveira. Intervenção militar também. A Embraer é fruto, né? É fruto do governo militar. Costa e Silva. Numa viagem que ele teve que pousar em São José dos Campos, Gil Osiris Silva, então, falou com ele sobre a implantação da Embraer. Exemplos nós temos vários, tá? Vários. Então, se o Brasil hoje, né, é uma nação consolidada, né, é porque o regime militar foi muito bom. Eu, inclusive, quando trabalhei no polo petroquímico de Camaçari, na Bahia, eu tive a oportunidade de conversar com o Geisel, que era o presidente. E ele disse o seguinte: o polo petroquímico de Camaçari, da Bahia, que estava se instalando, era a redenção do Nordeste. E está ali o polo petroquímico de Camaçari hoje, né? Que a Bahia virou uma potência. Então, muitas coisas, lógico, eu também tenho certeza e concordo que teve erros, mas também muitos acertos, mais acertos do que erros. Justificativa de votação, vereador Tomás Henrique. Presidente, a vereadora do PT falou aqui de comissão da verdade, né? A comissão da verdade, na verdade, foi para contar mentira. E a comissão da verdade feita em Brasília durante o governo Dilma foi para garantir gordas pensões a partir do dinheiro público para os antigos terroristas, para os quadrilheiros que participaram de guerrilha armada não para lutar por democracia, mas para tentar implementar um regime comunista no Brasil. São essas pessoas que após chegar ao poder com o governo do PT e que agora retornaram. Quadrilheiros, terroristas, assassinos que recebem pensões do Estado brasileiro por conta dessa comissão da mentira. E sobre 64, senhor presidente, eu discordo de muita coisa que o regime militar fez, mas 64 foi promulgado e foi aprovado pelo Congresso Nacional. A gente precisa respeitar nossas instituições, a democracia brasileira. Assim como 64, 2016, que o impeachment que eu estive na rua nós aprovamos e que hoje eles chamam de golpe. Nem 64, nem 2016. Nós não vamos deixar o PT reescrever a história desse país. Justificativa de votação, vereadora Juliana Fraga. É impressionante. Defende os militares, mas está falando aqui, se eles estivessem no poder não teria condições de falar, a democracia não existiria. Então é interessante isso, porque na época houve morte, tortura, né? Desaparecimento de muitas pessoas. Tá aí o Vladimir Herzog, que foi que foi um deles, né? Um exemplo. E aí, como que os militares, a época dos militares foi melhor? Não tinha fiscalização. Você não tinha direito de falar. Agora, foi tão melhor que quando eles voltaram agora na época do Bolsonaro, gastou com leite condensado, com Viagra, né? O dinheiro do Covid comprou carne, em vez de colocar para a população, para a saúde da população, comprou carne. Como defender os militares que fez essa lambança agora no governo Bolsonaro? É impressionante, não dá para entender os vereadores que vêm falar aqui, que têm o direito de fala por causa da democracia, por causa de muitos que lutaram contra esse regime militar, e falar que foi melhor. Justificativa de votação, a vereadora Dulce Rita. Eu quero falar isso aqui em nome da minha história, a história do meu pai. Eu acho que só quem viveu essa época que pode falar e relatar o que é verdade e o que é mentira. Foi a época da perseguição, foi a época das mortes, foi a época de qualquer coisa que você falou a palavra, tudo como é, cuidado seu moço para não falar a palavra errada, que você está sendo espancado e morto lá dentro do DOPS.
Isso foram com muitas pessoas que nem eram comunistas, nem sabiam o que era comunista. Simplesmente tinham opinião e era contra. Luiz Paulo Costa, Condelac Chaves, aquele pessoal que teve aqui na Comissão da Verdade, professor. Quem teve aqui na Comissão da Verdade não eram bandidos, não eram assassinos e não eram ladrões. Eram professores e alunos do ITA, o instituto mais gabaritado que nós temos ainda no Brasil. Com perseguição política, com isso, com sobe e desce, continua com a mesma idoneidade que sempre teve. Então, a hora que estiver falando as coisas aí genericamente, acho que tem que estudar um pouquinho mais da história e conversar um pouquinho com quem já viveu. Porque está sendo muito maniqueísmo esses comentários que eu estou ouvindo aqui. Eu estou falando de quem viveu isso. Quem passou junto com um pai honrado. Meu pai tinha 2 problemas, 2 grandes virtudes. Primeiro, que ele era honrado, e segundo, que ele era culto. Então, tudo que está se falando aqui, toma cuidado, hein, gente? Toma cuidado que vocês estão falando sem conhecimento e acusando pessoas que foram os arrimos desse momento que nós estamos vivendo nesse país. Não estou defendendo o PT, não vim aqui para defender o PT. Eu vim aqui para defender uma história de vida, uma história da cidade de São José dos Campos, e não vou ficar com os comentários genéricos, sem fundamentos do que eu ouvi aqui. Porque São José foi um exemplo de luta em prol da democracia. O ITA foi um exemplo de luta em prol da democracia. Luiz Paulo Costa foi um exemplo de luta em prol da democracia. Não estou falando de PT, não. Estou falando de democracia, estou falando de um momento histórico, estou falando de gente honrada que foi para a rua em prol de um país melhor. E não tinha PT, não tinha anto de corrupção, não era esse o momento. Esse momento era outro jeito, que estão acusando aqui muito levianamente. Leviana e com ignorância, que estão falando muita ignorância aqui dentro hoje. Passaremos agora com a palavra o vereador Robertinho da Padaria. Questão de ordem, presidente. Eu queria fazer um comentário também. É que eu ouvi aqui a vereadora falando que a cidade está abandonada, São José dos Campos está abandonada. É um absurdo ouvir isso aí, né? Eu vou citar alguns exemplos aqui, senhor presidente. Quando se fala de mobilidade, só para ter ideia, hoje a cidade, recapeamento, mais de 70 vias no município, diversos corredores de ônibus em toda a região da cidade, sem falar que está sendo realizada. Vou citar alguns exemplos aqui, ó. No Anel Viária, Rodolfo Castelli, Via Jaguari, Carlos Marcondes no Limoeiro, quer ver o que mais aqui? Tem tanta obra sendo feita na cidade, obra na Carlos Marcondes no Limoeiro, como falei, obras de aterramento da fiação da rua 15 de novembro, já estão instalando bancos, floreiras, para melhor circulação para os pedestres e lojistas, a construção de um novo acesso na Zona Norte com a via Cambuí, melhorias na George Estemão, duplicação do Rodolfo Castelli, obra de alargamento no Anel Viário, recapeamento de Pedro Frige. É tanta obra que se for falar aqui, eu vou ficar aqui uma hora falando. Falar que a cidade está abandonada. E outra coisa, estou falando de transporte público. Eu vou fazer uma apresentação do transporte público, vou trazer aqui o que está acontecendo de fato com o transporte público na nossa cidade. Porque o prefeito tem um projeto inovador que não tem, acho que nem no país, para colocar na nossa cidade, mas não, vamos entrar com uma ação no Tribunal de Contas para barrar, para não ter. Hoje a população está sofrendo justamente por causa disso, porque tem uma ação no Tribunal de Contas proibindo a licitação do transporte público na cidade, que é inovador. Eu vou fazer uma apresentação para mostrar aqui para o pessoal que está assistindo a TV Câmara e nas redes sociais, de fato, qual é o projeto do transporte público para São José dos Campos, que inclusive a vereadora, minha amiga vereadora Amélia Naomi, entrou com uma representação no Tribunal de Contas proibindo de fazer a licitação, depois quer jogar a culpa no prefeito, porque tem lotação nos ônibus e quer ficar jogando culpa no prefeito, que o prefeito é o culpado. Então deixe o prefeito trabalhar, deixe ele fazer a licitação do transporte público para ver de fato se é bom ou se é ruim, não ficar criticando e atrapalhando um trabalho que o prefeito quer fazer, senhor presidente. Sobre o transporte. Com a palavra, a vereadora Maila Naomi foi citada, tem um tempo de 2 minutos. Senhor presidente,
se o requerimento tivesse sido aprovado e se as explicações do novo sistema tivessem claras, não tem problema nenhum. Sou autora do projeto, inclusive do carro elétrico. Agora, infelizmente, olha o que está escrito no documento da Urban, já distribuí para alguns vereadores. Em relação à bateria, olha como o diretor-presidente respondeu. Sobre a bateria de 8 anos. Isto posto, no momento, não é possível afirmar e quantificar quando completar 8 anos de operação de cada veículo. A contratante terá custos imediatos para a manutenção do banco de bateria. Aí ele vem. Porém, a fonte de custeio dessa despesa, recarga e descarga, está clara. A receita da tarifa e extra tarifa do serviço de transporte, por conta do decreto 1926/2002, serão atribuídas ao Urban. Veja. Aí ele diz mais, a quantificação precisa do impacto, assim como eventual reflexo no valor da tarifa, apenas ocorrerá depois da conclusão da licitação. Ora, ele não deixou claro qual é o custo desta bateria. O ônibus é alugado, custa 4 vezes mais o valor do ônibus comprado aqui pela prefeitura, o aluguel. Depois de 8 anos, fica para a prefeitura a bateria, gente. E o custo pode ir para a tarifa? Qual é o valor da tarifa? Isso que tem que ficar claro. Agora, essa licitação, de fato, o vereador Walter Rayati disse aqui, porque a primeira licitação, essa casa se omitiu, foi da Itapemirim. Quantos debates nós não falamos que a Itapemirim era uma picareta? Foi para a justiça, demorou 1 ano, enrolou 1 ano com a Itapemirim. Já estou encerrando. Então, essa licitação precisa ficar mais claro, precisa ter transparência. Quem vai pagar o custo desse carro elétrico? Em votação, os requerimentos e as moções constantes da pauta da sessão de hoje, 4 de abril de 2023, bem como os documentos inseridos nesta data. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Amélia Naomi, com a palavra, Amélia Naomi. Senhor presidente, quero aqui a foto de João Bosco, é o Bosco, Bosquinho, João Bosco Costa presente. Por favor, a imagem dele. O Bosco lutou pela redemocratização, ele foi o primeiro chargista da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos. Olha aqui, ele é de Jacareí, trabalhou no Sindicato dos Metalúrgicos, fez a primeira arte do meu material quando eu fui candidata a vereadora, né, quando eu fui eleita. Ele que fez lá a arte, sentado assim na sala da imprensa do Sindicato dos Metalúrgicos. Em 2 minutos ele fez uma arte e que eu usei por muitos anos. Foi esse presente que eu recebi do João Bosco. João Bosco foi um grande desenhista e que fez parte da minha história. Nos anos 90 foi responsável por fazer uma cartilha de transporte em Fortaleza, né, no governo de Maria Luísa Fontinelli, que serviu de referência para o Brasil inteiro. Aqui o Gradella e o Bergamo fizeram um requerimento cumprimentando a cartilha do Bosco. Também foi feito um requerimento na Câmara de Jacareí pelo Vicente, que é irmão do Bosco e foi vereador do Partido dos Trabalhadores em Jacareí. Eu quero também resgatar que ele deixa 4 filhos, 4 filhas, né? Renata, Luana, Nayara, Tainá, e todos os nossos sentimentos à família. Bosco presente. Passaremos agora a 1 minuto de silêncio a pedido da vereadora Amélia Naomi pelo passamento de José Vicente Ramos, João Batista de Oliveira e João Bosco Costa.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão. Jeitão de